conversa. Vocês estão vendo a projeção? Eu estou ouvindo. Está entrando ainda. Pronto, dá para ver sim. Dá para ver? Dá. Joia. Eu vou tentar ouvir. Eu pelo título, o impacto do racismo na autoestima de pessoas negras. Eu entendi que eu iria discutir com vocês esses aspectos, tanto da questão do racismo quanto da questão da autoestima. Né? Então, para poder situar um pouquinho melhor por que eu falo sobre autoestima, né? Tenho formação atuando no curso de gestão de políticas públicas, atuando no curso de direitos humanos, onde é que a questão da autoestima entra para mim, na minha vida, na minha trajetória. Isso se vinculou ao fato de eu ter feito uma parte grande da minha formação na psicologia e na psicanálise. Então, ao longo desse processo todo de formação para pesquisa, para docência, eu passei no doutorado em psicologia e fiz uma especialização em psicanálise na Unicamp durante 2 anos. Então, essas discussões, não sobre as pessoas negras, mas as discussões sobre subjetividade, intersubjetividade, sempre estiveram presentes na minha perspectiva, né, de reflexão. Então, eu trago um pouco desse conteúdo junto com os conteúdos da filosofia, que é a minha formação básica. Então, eu queria falar muito rapidamente das questões que eu acho que todos nós, já sabemos, que é como o racismo funciona no que o racismo fazer. Né? Então, nós já sabemos, nós, pessoas negras, pessoas brancas também, que estudam o tema, que vivenciam uma experiência, uma expectativa, né, de que a sociedade se transforme, estudam o tema e tentam compartilhar e participar dos processos de aproximação com a comunidade negra, entendem que o racismo se baseia na negação da humanidade das pessoas negras. Os negros são vistos como seres da natureza e não da cultura, né? Então são incapazes de racionalidade plena, são considerados dessa forma, incapazes de realizar a vida política configurada pela existência de pessoas livres e iguais. Não somos considerados sujeitos completos, capazes de autoconhecimento, autoconsciência, autonomia, autorrepresentação. Somos consideradas pessoas desprovidas de beleza, de todo muito exótico, vulgares, perigosos, violentos, desregados, inclusive sexualmente, sujos, e tudo aquilo que nos afasta da civilidade, da civilização, sem lei, sem cultura, sem conhecimento. E somos enxergados como grupo em razão das teorias do racismo biológico que se perpetuam. O racismo biológico, para quem não passou por essa teoria, ele é baseado, obviamente, na construção da ideia de raça, mas não só. Né? Então, grupos humanos diferentes são considerados raças, mas, além disso, que configura o racismo de uma forma direta, é a definição de que há uma continuidade entre isso que se vê, o físico, a fisiologia, o que nós hoje chamaríamos de genética, e a moral, a moralidade. Então, as raças, elas são definidas de acordo com a nossa biologia, mas tudo isso que é transmitido pelo sangue, ou pela genética, como nós diríamos hoje, também define uma forma de moral, uma forma de concepção do que se pode conhecer, do que não se pode conhecer, o que cada pessoa seria, não seria definido pela sua educação, pela formação que recebeu, pela cultura que recebeu, mas pela sua raça. Né? E a partir daí se criam, então, políticas para organizar, aspas, a sociedade em acordo com as competências que cada raça teria, que seriam competências inelutáveis, né? Competências que seriam transmitidas de um indivíduo para outro indivíduo de acordo com a raça a qual pertenceu. Eu não quero me demorar falando sobre o racismo, porque, obviamente, uma questão mais interessante é pensar a questão da autoestima. Nós também sabemos que tudo isso é estrutural, que houve um contrato racial no período moderno que definiu a hegemonia da branquitude, da brancura sobre os povos. Né? Sabemos que nós vivemos um momento de necropolítica, ou seja, da construção da soberania baseada na violência
e na definição das pessoas que importam, aquelas que não importam, quem tem direito à vida e quem tem, então, o dever, né, de participar com o seu corpo a serviço ou com a morte. Nós sabemos que a branquitude opera por meio desse contrato racial, com regras e normas que permitam que eles sempre fiquem no poder, né, mantenham a hegemonia, ou seja, o controle de todos os processos da política, da cultura, da produção de conhecimento, da arte, e, inclusive da definição das relações intersubjetivas. E há um documentário que eu acho que ilustra bastante esse processo de como a branquitude opera, que é velhinho já, um pouco velho, mas que eu gosto bastante, chama-se Olhos Azuis, que é uma professora estadunidense contando como é que a branquitude opera no processo de construção das regras, de acordo com seus interesses, né? E dessas regras que são moldadas e reformuladas de modo a levar as pessoas não brancas a se sentirem incompetentes, né, incapazes de viver nas coletividades. Então, ela fez um documentário no momento da morte de Martin Luther King, depois ela foi refazendo essas experiências, mostrando como é ser racializado nos Estados Unidos. Então, quem tiver interesse, acho que deve estar no YouTube, é só tentar encontrar e assistir. Faz tempo que ninguém vê, ninguém fala, mas eu continuo achando que é uma forma bastante interessante de enxergar esses processos de operação do poder da branquitude. Tudo isso aparece para nós como uma impossibilidade para nós, pessoas negras, de viver de uma forma normal. Eu lembro que o professor Milton Santos falava em algumas palestras, em alguns momentos, que tudo que ele mais queria na vida era ser normal, ser considerado uma pessoa normal. Estar no lugar de não pessoa, inclusive, não estar no lugar daquelas e daqueles que não são enxergados como pessoas como as outras. Esse processo, então, de construção da hegemonia da branquitude, das regras criadas para que eles se mantenham no poder, eles vão mudando, como eu disse, de acordo com os seus interesses, de modo a que se leve as pessoas negras a se enxergarem como pessoas que têm algum problema, né? Então, até existe isso, o problema são vocês, né? Ou quando há algum processo de discriminação, a fala que sempre dita, que nós ouvimos com bastante frequência, que não foi nada disso, que houve um mal-entendido, que nós não entendemos corretamente. No caso da formação acadêmica, nós não teríamos as qualificações necessárias para ocupar os espaços dentro da universidade, né, os espaços dentro da academia. Né? Então, nós somos vistos e vistas como ativistas, e ativistas dentro do espaço da academia não é considerado qualificado. Né? Então, são todas estratégias que nos levam a pensar em alguns momentos que o problema somos nós, né? Tem alguma coisa com o nosso modo de ser, de viver, de fazer, de agir, quando de fato são as estratégias da branquitude criando essa dança que eu chamo de dança ou trânsito, da covardia e da desfaçatez racista, que faz com que essa sensação de não ser normal, essa sensação de não estar produzindo do modo adequado, de ter feito alguma coisa errada, de tentar buscar em nós mesmos as melhores maneiras de agir para que nós sejamos reconhecidos, seja uma coisa bastante frequente, né? E, de fato, isso nada mais é do que a estratégia que essa professora Jane Elliott mostra de como a branquitude puxa os fios na sociedade, na cultura, na política, na academia, para que sempre se mantenham no poder. Né? E aí nós vivemos sempre esperando um ataque, uma discriminação, uma crítica, e a gente nunca sabe de onde ela virá. Nós sabemos, né, que ela virá de alguma forma. E a ideia é que a gente nunca se acostume com esses ataques. Né? Nós não devemos nos acostumar com eles, essa ideia de que ao longo da vida, de tanto ser discriminado, de tanto sofrer discriminações, chega-se a um momento em que as pessoas começam a dizer, não, mas eu já estou acostumado. Não é algo que se deva acostumar-se, é algo que a gente tem que rejeitar sempre. Então, esses são os processos da construção do racismo estrutural, mas o racismo também no cotidiano de nossas vidas,
que vai gerando essa sensação de não pertencer, de não ser, de não ter qualificação, de não ter competência, de não ser normal. Então, o que eu penso que a gente tem que discutir com um pouco mais de tempo, que é mais difícil fazer essa discussão, é como tudo isso nos afeta e o que nós podemos fazer para respirar. Esse tema também se tornou bastante frequente, principalmente após o episódio que todo mundo, o mundo todo viu, né, e que virou mote. Nós precisamos encontrar formas de viver, do bem viver, e respirar significa tudo isso, passou a significar tudo isso, né, uma luta contra o racismo, buscando a construção do bem viver, né, do viver bem junto conosco, nós como um grupo, não um grupo definido pela raça, mas um grupo de pessoas que querem estar juntas para transformar a sociedade em algo que seja bom para todas as pessoas, inclusive para nós, pessoas negras. Né? Então, como isso nos afeta? A discussão, eu queria fazer um pouco mais de tempo, são alguns caminhos, uns associados à filosofia, à política, e outros associados ao feminismo negro especificamente. Na filosofia política, muito embora seja um lugar que é um lugar que a gente sempre critica bastante, tem que criticar bastante mesmo, né? Que é o lugar no qual a branquitude se consolidou como produtora de saber, produtora de conhecimento, mas há algumas ideias que eu penso que sejam bastante interessantes para nos ajudar a compreender, inclusive, esse processo de construção da exclusão, da negação de reconhecimento e da branquitude, e mesmo sabendo que são teses e teorias construídas, nesse caso especificamente, não por pessoas negras, não por pessoas brasileiras, e não por pessoas que discutam necessariamente o racismo. Mas eu creio que essa teoria, é a teoria do reconhecimento, e aqui no caso eu trago um autor que de vez em quando eu visito, que é o Honneth, nos ajuda a entender um pouco dessa construção da estima social e da não estima das pessoas negras na sociedade. Então, eu queria começar essa discussão um pouco mais devagar, falando das etapas do reconhecimento e da construção da justiça social a partir do pensamento do Honneth. Então, sabendo que o Honneth não é uma pessoa negra, não trabalha, não discute racismo, está pouco preocupado com as questões referentes às discriminações no Brasil, ele faz, como muitos filósofos da escola de Frankfurt, uma discussão sobre teoria crítica e como construir, então, formas, lutas, para que ela seja justa, equilibrada, haja uma distribuição equitativa. Então, esse autor, apesar de ter escrito muito, ter mudado de ideia durante um certo período, essa fase que eu gosto mais do trabalho dele é quando ele constrói a teoria do reconhecimento baseado em 3 etapas. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa discussão, né? O pensamento dele foi bastante utilizado pelos movimentos sociais, exatamente por essa proposta que ele faz. Então, a sociedade ela se transforma a partir da luta dos indivíduos, dos cidadãos, né, ou dos não cidadãos que querem se tornar cidadãos, por reconhecimento. Então, são 3 etapas, e a cada uma das etapas de luta para ter reconhecimento, a sociedade se transforma por meio do aumento da consciência moral dos indivíduos e da própria sociedade. Eu gosto muito dessa discussão, e para quem acompanhou, né, todo esse episódio mais recente de discriminação no metrô aqui de São Paulo, na Rosa, na Vila Mariana, eu fiquei bastante interessada na reação que as pessoas tiveram dentro do metrô, porque eu creio que tudo isso que aconteceu, as pessoas terem conseguido, algumas, né, se manifestarem contra uma ação violenta de racismo, se deu e foi possível por conta de um aumento, mesmo que muito pequeno, da consciência moral das pessoas aqui, de algumas pessoas na cidade de São Paulo que fazem uso do transporte público, por conta das discussões que têm sido feitas agora mais recente acerca da valorização da vida da população negra contra a violência, contra o genocídio.
Então, as discussões que foram feitas no mundo todo, né, as manifestações no mundo todo contra a violência policial, que foram divulgadas pelas mídias eletrônicas, acho que levou algumas pessoas a aumentar o nível, mesmo que muito pequeno, da consciência moral de que algumas coisas são inaceitáveis. Né? E essa discussão se vincula, do meu ponto de vista, ao que o Honneth propôs. Então, vamos lá. Qual que é a primeira etapa da teoria do reconhecimento do Honneth? É a primeira etapa da luta por afeto, por amor, e o resultado, a conquista que se tem pós esse processo de luto, Gislaine, com a autoconfiança. Então, ele vai dizer que a primeira negação de reconhecimento que a pessoa pode ter, né, numa sociedade que é injusta, ela se vincula a humilhações físicas, a tortura, a estupro, a tudo aquilo que humilha, né, e priva o ser humano da sua autonomia corporal. Então, são aquelas formas de destruir a possibilidade de uma pessoa amar a si própria, seu próprio corpo, e achar que o seu corpo, aquilo que é muito valioso, óbvio, muito querido, né, seja algo que possa ser tratado com respeito, que possa ser amado. Ele aponta que essa esfera de desrespeito, né, de não conhecimento, de não reconhecimento, ela se dá na esfera das relações sociais primárias, né, na família, entre os amigos, nas relações de amor, nas relações afetivas. Então, está na base da vida de todo mundo, né? Aquilo que você tem desde que você nem nasceu, né? Então, você pode já ter uma ação de afetividade ou de rejeição, mesmo antes de nascer. E depois que nasce, na sua família, na relação que você estabelece primariamente com aquelas pessoas que cuidam ou não cuidam, que te aceitam ou não aceitam. Então, partindo dessa lógica, eu penso que seja bastante importante pensar nas discriminações que são sofridas pelas crianças negras, pelas pessoas negras, muitas vezes, como eu disse antes de nascer, né, para quem já ouviu falar em violência obstétrica, sabe o que isso significa, e ao longo de toda a vida, por meio da negação dos corpos negros, das humilhações e das violências impostas aos nossos corpos. Então, o que o Honneth está falando, não sobre a questão racial, mas o que ele está dizendo é que essa negação de reconhecimento nessa primeira fase da vida, nesse primeiro momento da vida, obviamente marca a vida de todas as pessoas, impedindo que elas desenvolvam autoconfiança. Então, a luta seria relativa a essa primeira etapa para construir sociedades que sejam justas, no sentido de, obviamente, não humilhar, não torturar, não destratar, não impedir as crianças, os adolescentes e os adultos de construírem a confiança nelas próprias por meio do respeito aos seus corpos, né? Corpos que sejam reconhecidos e aceitos em todas as esferas, sobretudo nas relações afetivas, nas relações de amor. A segunda etapa, né, de reconhecimento é algo que nós ouvimos falar com um pouco mais de frequência, né? Que é a luta por direitos legais e formais. O resultado dessa luta é o direito ao autorrespeito. Então, o Honneth vai apontar que essa negação ela é sentida quando se vive em sociedades injustas que excluem pessoas ou grupos de pessoas de terem dignidade, porque são exatamente excluídas das formas de se manterem socialmente, né, de direitos materiais. Então, é a negação de toda a possibilidade de alguns grupos, de algumas pessoas, de alguns indivíduos, de se considerarem e serem considerados iguais em direitos. Então, aqui o tema, o lema é a igualdade de direitos, numa sociedade que, ao ser justa, vai tratar a todos os sujeitos da mesma forma, mas pensando da mesma forma, com acesso à sua sobrevivência material, acesso à dignidade de ser considerado uma pessoa plena. Uma pessoa plena significa uma pessoa que tem todos os direitos, tanto quanto as outras pessoas teriam, né? E também tem a sua intersubjetividade, ou seja, essa capacidade de se relacionar com o outro respeitado. Então, aqui ele fala em igualdade, nesse sentido de igualdade em direitos.
todas as pessoas terem os mesmos direitos construídos conjuntamente na sociedade. Então, quando a sociedade é justa, ela propicia esse tipo de reconhecimento. Quando ela é injusta, ela obviamente não propicia para alguns cidadãos, e aqui no caso, que aí não tem nem pode ser chamado cidadãos, e aqui no caso nós podemos pensar, obviamente, no que acontece com a população negra, com as violências e exploração, tanto econômica, quanto as explorações no sentido de serem tratados com alto respeito, com respeito, nas sociedades que são justas por serem racistas. Então, a negação que há aqui nesse plano é a negação da dignidade e do direito, e o que se constrói por meio da luta por reconhecimento é o direito ao autorrespeito. Então, eu me respeito porque eu faço parte de uma comunidade na qual eu sou respeitado. Então, é essa lógica do reconhecimento na segunda etapa, que é apontado pelo Ruth. A terceira etapa da luta por reconhecimento, que é a que eu gosto mais, apesar de que, obviamente, não pode chegar até ela se não tiver a primeira etapa da autoconfiança, se não tivermos a segunda etapa do autorrespeito, mas eu penso que ela é a que talvez nos ajude a entender um pouco mais, ou com um pouco mais de elementos, o que significa autoestima. Né? O que significa a impossibilidade de construir autoestima em sociedades racistas. Né? Então, a terceira etapa é essa que diz respeito à negação e à depreciação do valor social das formas de autorrealização das pessoas. Né? O que significa isso? Significa você ter de um modo, ter uma cultura, ter um conhecimento, ter uma tradição, ter um modo de vida, um modo de ser, um modo de querer ser, e viver numa sociedade que simplesmente não reconhece nada disso. Não consegue avaliar, dar valor, apreciar nada disso. Então, você traz um modo de ser, o seu corpo, sua cultura, sua história, o conhecimento, né, do seu grupo social, dos seus ancestrais, e vive numa sociedade que simplesmente vai te dizer que isso não tem valor nenhum, isso não significa absolutamente nada, né? Que é exatamente a história que nós vemos da construção do racismo, quando se coloca todo o continente africano, subsaariano, e todos os seus descendentes no lugar de seres da natureza e não seres da cultura, da civilização. Então, são grupos que não teriam normas, não teriam lei, não teriam governo, seriam capazes de governar, de ter autogoverno, então seria o reino da barbárie, né? Seria total ausência de normas. Então, quando nós, como descendentes povos de África, trazemos essa cultura, mesmo que não tragamos essa cultura, mas vivendo numa sociedade que é uma sociedade racista, tudo que diz respeito ao nosso modo de ser, ao nosso modo de existir, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós gostamos, ou mesmo a nossa própria escolha de viver do mesmo modo que as outras pessoas, sendo negras, sendo nós negros e negras, é tratado como algo que não tem valor, é depreciável, como diz o Ruth. Então, significa nada mais e nada menos de que não há uma estima da sociedade para o modo de ser, de viver, as habilidades construídas por pessoas negras, quer elas tragam, considerem essas habilidades associadas à nossa herança, né, de África, quer sejamos simplesmente pessoas vivendo como outras pessoas na sociedade brasileira ou qualquer sociedade ocidental, nos moldes dessa sociedade ocidental, mas tendo o nosso corpo, o nosso cabelo crespo, o nosso jeito de vestir, o nosso modo de falar, o nosso lábio, o nosso olho, o nosso corpo. Né? Então, isso é considerado depreciado e o resultado é não ter estima social. Esse conceito é muito importante porque o Honneth vai dizer que se não há estima social, é impossível ter autoestima. Então, quando nós pensamos na construção da autoestima da população negra, dentro da USP ou fora da USP, é fundamental saber se esse espaço, se essa cultura, se essa cidade, se essa universidade tem estima pelas pessoas negras. Então, tem estima pelo modo de viver, de ser, de querer ser das pessoas negras.
negras. Se não há estima social, é impossível que se construa autoestima. Então, essa relação entre você ter um espaço de reconhecimento e acolhimento, para que você consiga construir autoconfiança, autorrespeito e autoestima, é fundamental, porque nos dá a dimensão do quanto é complicado pensar e esperar e dizer, olha, então, pessoas negras da USP, ou pessoas negras do Brasil, vamos trabalhar para que vocês desenvolvam autoestima. Sim, vamos trabalhar para que nós possamos desenvolver autoestima. E isso se dá de que maneira? Só se dá a partir da luta e reconhecimento, transformando os modos de ser de uma sociedade que não nos estima em modo de ser de uma nova sociedade que possa nos estimar, onde nós sejamos estimados. Então, discutir a autoestima desse lugar, do meu ponto de vista, tira a responsabilidade do indivíduo, da pessoa, de, sabe, fazer 3 milhões de sessões de análise e tentar fazer os processos mais malucos do planeta, acreditando que isso vai resultar no aumento da autoestima. Não, infelizmente não. Essa autoestima só se constrói transformando a sociedade em espaços que possam estimar os diferentes grupos, as diferentes pessoas. Então, nós vivenciamos no Brasil a negação de reconhecimento nessas 3 esferas. Na esfera do amor, nas relações pessoais com vínculo afetivo, na esfera jurídica, moral, no acesso ao usufruto de direitos e autorrespeito, e na esfera das relações sociais, sem estima social e sem solidariedade. Então, não ter estima social também significa não ser sujeito da solidariedade de outras pessoas do mesmo espaço, com as quais muitas vezes nós convivemos, mas, sobretudo, dos mesmos espaços e locais. Então, isso resulta, segundo a teoria, na percepção de que a sociedade é injusta com negras, muito embora não seja injusta com relação aos outros grupos, cabe a esse grupo que vivencia a negação de reconhecimento, obviamente somado com outros aliados, lutar para transformar a sociedade em outra forma que possa produzir justiça social. Eu já havia dito que sem estima social não há autoestima, né, do ponto de vista prático, teórico, não há como construir sem a estima social. E para que haja, então, a construção da estima social, é fundamental o ativismo para mudar as regras dessa cultura, esse modelo civilizatório e o modo de estruturação da sociedade. Então, de acordo com essa teoria do reconhecimento, não há outro caminho para construir a autoestima senão o caminho da luta, do reconhecimento. Então, é algo bem mais duro do que, bem mais complicado, mas que eu acho que, por um lado, é duro e complicado, mas também por outros que tiram o peso da tentativa de cada um de nós nos reinventarmos a cada dia em busca desse reconhecimento, como se o problema fosse conosco, de fato, não é, é com o ambiente. E eu costumo falar muito disso, já falei algumas vezes na IASH, que quando nós propomos, a universidade propõe vários programas, a IASH fez bastante isso, a professora Beth trabalha muito bem nessa seara também, do acolhimento e da autoestima. Mas eu já falei isso para a Beth, ela sabe, eu digo, mas o problema é mudar a universidade, quer dizer, não adianta fazer um projeto de acolhimento para as pessoas negras se não há um projeto de conscientização, aspas, né, das pessoas não negras para aquilo que eles fazem, para a violência que praticam. Então, esse tipo de formação de letramento racial é importante para ajudar a discutir, para contribuir com essa discussão. Então, temos sim que fazer os projetos, os programas de acolhimento, de propiciar formas de nos aproximarmos, de autoestima, mas não é possível resolver essa questão se não há também uma discussão, projetos, propostas, sei lá, o que é possível fazer e ser feito com as pessoas que são aquelas que não realizam a estima social. Então, se essas coisas estão coligadas e associadas, se não mudar o jeito de agir da instituição, da sociedade, das pessoas com relação ao negro, é muito penoso esperar
e cobrar e achar que as pessoas negras vão encontrar por elas próprias, sozinhas, um caminho de construção de uma autoestima que está diretamente associada pelas discussões da psicologia, da psicanálise, da teoria do reconhecimento, por estar no espaço que haja estima social. Então, eu não consigo imaginar uma transformação no ambiente acadêmico, da universidade, da USP ou de qualquer outro, da sociedade brasileira, sem que haja um investimento da sociedade, de todas as pessoas, para esse aumento da consciência moral com relação ao desrespeito praticado contra as pessoas negras. Então, se não há isso, nós ficamos numa situação bastante fragilizada, né? Que essa posição de nós que temos que nos resolver, para encontrar forças, não se sabe onde, para enfrentar no cotidiano as experiências de desrespeito, de discriminação, sem que haja investimento da sociedade, da universidade, da cultura, em que essas experiências deixem, para que essas experiências deixem de existir. Né? Aqui é o comando do computador. E há várias maneiras de se lutar por reconhecimento. Isso é muito importante, porque não tem tempo para ativismo político. Mas ativismo político se dá de várias formas. Então, é na arte, é na própria política, é na educação, é na produção de saberes e conhecimento, é na religião, é criando novas memórias, né, por meio dos nossos corpos em movimento. O corpo em movimento cria novas memórias, cria pensamento. Eu defendo, sou adepta da teoria de que o conhecimento nasce no corpo, né, não nasce na razão abstrata, experimentando coisas novas, cuidando da família, da casa, das crianças, investindo em novos modos de bem viver. Então, são várias formas que nós podemos lutar para mudar a consciência moral e política da sociedade, ampliando, então, as possibilidades de reconhecimento e de justiça social para nós, negras e negros. Mas aí vem as estratégias da branquitude contra tudo isso. E aí que é o grande enrosco. Sabemos que tem um racismo estrutural, já falei um pouco sobre isso, sabe? Sabemos se concordar para mudar tudo isso, construir a autoestima necessária, investir na transformação social, um trabalho com o indivíduo, é necessário, importante um trabalho com a sociedade inteira, feita por pessoas negras, obviamente que sim, mas também por pessoas não negras, né? Mas as estratégias da branquitude, elas nos colocam uma série de obstáculos para que nós, pessoas negras, caminhemos juntos em direção a essa luta para a transformação da sociedade. Então, são essas armadilhas, e essas são armadilhas para nós, mas que são estratégias políticas e de construção da hegemonia feita pela branquitude, que eu acho que a gente tem que estar bastante atento, principalmente nos espaços onde nós somos minoria. Então, são várias estratégias, eu gosto de falar de algumas, eu sei que todo mundo já ouviu falar delas, mas talvez não dentro desse contexto de construção da autoestima. Né? Então, uma delas, a que eu listei, é o tokenismo, colorismo, meritocracia, e o trampolim e várias outras coisinhas que eu não nomeei de forma direta, mas que eu gostaria de falar um pouco sobre elas. Porque todas elas contribuem para a hegemonia da branquitude. São processos de assimilação e subalternização. Então, são formas que a branquitude utiliza, faz uso de modos de não só fragmentar a luta política das pessoas negras, mas de criar essa sensação, né, de que ou você foi escolhido, então eu sou o eleito ou a eleita, ou tem alguma coisa errada comigo. Então, essas estratégias que são usadas durante muito tempo, se olharmos por todo o período de construção da modernidade, nós vamos encontrar de uma forma ou de outra essas estratégias de assimilação, né, de subalternização, que atrapalham muito a construção da própria solidariedade entre nós, as pessoas negras. E por que eu trago isso para a nossa conversa? Porque, pensando na universidade, acredito que todas as pessoas aqui sejam da USP, pensando na USP, mas também na Unesp, também no Unicamp, eu creio que seja fundamental que a gente observe tanto
né, as dificuldades da transformação da sociedade, mas a necessidade da luta para que ela se transforme, e também essas armadilhas nas quais nós podemos cair eventualmente, que não nos ajudam em nada na aproximação e na construção da força política necessária para que a gente consiga transformar a sociedade, construindo estima social e aí sim construindo e tendo lugar para a autoestima. Né? Então, o tokenismo que vocês já devem ter ouvido falar, que é quando, acho que todos esses elementos são com as formas que se pensam pessoas do grupo, chamado grupo, né? Dessa coletividade, dessa comunidade de pessoas negras, mesmo que não sejam comunidade, se pensam pessoas e se faz esse pensar de pessoas de modo que haja um conflito, digamos assim, com o resto do grupo. Então, o tokenismo é exatamente isso, quando você isola uma pessoa que, de acordo com essa teoria, teria características mais próximas do grupo dominante do que do grupo que seria vulnerável, então se coloca essa pessoa numa posição de isolamento, né, em relação tanto ao grupo que domina, né, mas que vai utilizar essa pessoa para simbolizar, né, de uma certa forma, que não há exclusão, que não há discriminação, quanto em relação ao grupo, porque fica sempre no lugar do sem lugar, né? Eu não pertenço nem a um e também não pertenço mais ao outro grupo. Tem um colega, que é professor da USP também, que é da área de música, e outro dia nós estávamos falando sobre o tokenismo, ele trouxe uma imagem muito bonita, muito interessante, bonita para pensar, né? Não bonita de ser, porque ele trouxe a partir da música. Então, ele falava que na música eles também usam essa expressão, tokenismo, mas é uma forma musical, de produção musical, na qual se pega, se tira, né, os elementos mais marcantes de uma composição, de um estilo musical, então se separa, se exclui esses elementos mais marcantes, que ele diz que é a identidade mais forte, e se reproduz elementos que são referência àquilo que é mais forte, mas que não tem aquelas características, aquelas qualidades, né? Então, é como se você fizesse uma amenização, aspas também, dos elementos de identidade mais forte e reproduzisse de uma forma intensa os elementos mais fracos, que podem ser mais facilmente assimilados. Então, é uma imagem da música que me ajudou bastante a compreender o uso político também do tokenismo. O colorismo também você já deve ter ouvido falar, que é a reprodução do poder por meio dos tons de cor, dos tons da pele, da cor da pele. Né? Então, não é uma estratégia construída, nenhuma dessas são estratégias nem formas construídas pelas pessoas negras. São todas estratégias de hegemonia da branquitude. Né? Então, o colorismo, quando você também faz a mesma coisa, separa e tenta assimilar e dar mais poder e força para, dentro da comunidade negra, aquelas pessoas que teriam mais a aproximação com a fisionomia de quem está no poder, né? Branca, cabelo, cor, lábio, nariz, enfim. O embranquecimento, uma estratégia assim, que acompanha toda a história da colonização e da formação do Brasil, então é um processo político que sempre esteve presente entre nós, e às vezes com política de Estado, então a vida dos imigrantes, para branquear a população, acho que é uma história não tão passada no Brasil, e que indica essa construção política também de assimilação para fazer com que seja sempre valorizado os modelos e as texturas associadas ao grupo hegemônico. São várias formas de embranquecimento, né? Não é só branquear o corpo, a pele, a cor da pele, é branquear também conhecimento, cultura, é branquear tudo aquilo que poderia, né, no tokenismo, ser algo mais forte, uma identidade mais forte, amenizando e atenuando para que ela se torne mais palatável, seja mais facilmente assimilável. A meritocracia, que é o nosso lema uspiano, é ser bom, ter méritos, mas aqui na lógica da branquitude é quando se isola uma pessoa também com essa lógica de que essa pessoa é melhor do que as outras. Né? Então, é uma pessoa negra que é melhor do que todos os outros negros, porque alcançou algumas coisas que os outros não conseguiram alcançar. A outra lógica de isolamento, né? Basta uma pessoa negra em cada lugar,
Então, se eu tenho uma, não preciso de mais ninguém. Então, imagino a grande solidão e isolamento que isso propicia para a construção de uma luta política para a transformação social, como se parte do pressuposto que só uma pessoa tem qualidades, então ela é melhor do que as outras, e só uma pessoa basta, então não há lugar para os demais. Né? O trampolim. A questão do trampolim eu vi muito quando eu estava no Canadá, de uma professora com quem eu trabalhei lá, e era muito triste ouvir, porque ela dizia isso, que às vezes ela abria portas para outras pessoas, né? Mas as pessoas chegavam, uma professora negra de origem africana, e a usavam como escada. Então, ela está lá, ela abria a porta, recebia, mas as pessoas, ela até fazia o gesto, né? Ela usavam, a minha colega, para alcançar os espaços e depois não tinha mais nada a ver com ela, não tinha mais relação com ela, não queria mais saber da existência dela. Então, ela era uma boa escada, mas não era uma boa parceira, e sempre havia essa questão, né, da preocupação de estar acima dela, abaixo no momento, sobe como uma escada, mas nunca ao lado dela, trabalhando junto, construindo parceria. E a outra ideia também é essa, a construção da branquitude, da hegemonia da brancura, para manter essa hegemonia da branquitude e da brancura, essa criação da ideia de que as pessoas negras são inadequadas. Então, quando alguma coisa não dá certo, então, nossa, você não é adequado. Eu visto hoje de um colega, professor, também negro, você não é adequado para esse cargo, você não é adequado para estar nesse lugar, você não é adequado para aquela conferência. O que você produz não é adequado. Então, essas falas sistemáticas de que as pessoas negras não são adequadas para tudo, óbvio que tem a ver com a branquitude. Então, são estratégias que vão gerando esse sentimento que o Milton apontava lá atrás, de que são pessoas que vão sempre se sentir não normais, né? Porque ou não são as melhores, ou porque não têm mérito, ou porque não são adequadas, ou porque são as escadas, né? O trampolim para outras pessoas. E todas essas são estratégias que estão presentes na nossa vida para nos colocar em isolamento e impedir a formação dos coletivos que permitam a luta contra uma sociedade que não nos reconhece, a luta para a transformação dessa sociedade numa outra que tem, então, condições de nos reconhecer e nos estimular, como estimam outros grupos sociais. Então, são estratégias que eu chamo de estratégias históricas da ação. Então, eu meio dessas estratégias num ambiente que, mesmo que nesse ambiente haja algumas poucas pessoas negras, elas jamais vão se sentir confortáveis, mais reconhecidas, com direito, com autoestima, nesse espaço que é regido por essa lógica. Escolhe pessoas, ou algumas pessoas dentro desse grupo, que representam uma ameaça menor à hegemonia da branquitude e apresentem mais condições para atuar de modo a manter os marcos civilizatórios que asseguram os privilégios para a brancura. Né? E aqui acho que está o cerne dessa questão, dessa discussão, porque tudo isso tem a ver com essa não possibilidade de construção da autoestima numa sociedade que não nos reconhece e não nos estima, tem a ver com um lugar que foi construído ao longo de todo o processo de elaboração, de produção desses marcos civilizatórios. Então, não é pouca coisa pensar nessa transformação e nessa luta por reconhecimento, por transformação da sociedade. É uma luta por justiça social, por reconhecimento, mas é uma luta também para que haja outros marcos e outros modelos civilizatórios. Então, esse modelo no qual nós vivemos, que é o do individualismo, da meritocracia, da competição, da violência, da necropolítica, como fala o Latino Bembe, todos esses elementos, esses conteúdos, definem o modo de ser uma civilização na qual nós não temos lugar. Nós somos os únicos que não temos lugar, né? Ou temos esse lugar que é o lugar da natureza, da exclusão, de não ter direito. Outros grupos também vivem essa mesma situação, né? Mas a nossa experiência, essa experiência de negação, ela é construída
por um período muito longo e marcada por muita violência, que é a violência do processo de escravização e a violência do processo de genocídio que vivemos até hoje. Então, é uma história marcada, impregnada de muita dor e muito sofrimento também. Mas aí tem outro lugar, que é um lugar, né, é um lugar bom, é um lugar onde é legal estar, que é a possibilidade de mudar os marcos civilizatórios, juntos. Né? Então, sempre pensando nos coletivos, tá? Junto, porque não dá para fazer isso sozinho. É isso que a branquitude quer que a gente acredite, que a gente vai fazer alguma coisa só. Né? Então, uma pessoa que é pensada, uma pessoa que né, acontece algo e essa pessoa vai transformar sozinha uma realidade que é impossível transformar sozinha. Então, é um peso que se joga em cima de poucas pessoas quando se faz esse caminho. Mas a nossa luta, o nosso trabalho, okay, seja para mudar esses marcos civilizatórios. Aqui há mulheres maravilhosas que fizeram da sua vida essa luta para construir outras memórias, outros modos de se relacionar, outras possibilidades, né? Várias delas e tantas outras que nos... E essas experiências, acho que deve estar difícil de enxergar, eu vou ler, são as experiências e os modos de ser, de construção, que estão vinculados à estratégia do feminismo negro. Então, se por um lado, tem estratégias da branquitude, para manter a sua hegemonia, para se manter no poder, por outro lado, eu tenho a estratégia do feminismo negro para a construção conjunta, coletiva, associada da solidariedade entre nós para a transformação dos marcos dessa civilização, né? Para criar outros modelos civilizatórios. Então, o que diz o feminismo negro, pelo menos uma das vertentes do feminismo negro, é que essas estratégias que nós temos que desenvolver juntas e juntos é a organização, do coletivismo, da resistência, do respeito mútuo, da produção e armazenamento de conhecimentos, a divulgação da cultura, né, da cultura afro-brasileira, africana, das diferentes culturas, respeito a quem veio antes, isso eu acho fundamental. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente percebe o quanto é importante. Né? Eu podia ouvir essa frase, são frases que vocês já devem ter ouvido, mas que coincidentemente eu ouvi agora, né? A porta que você encontrou aberta fomos nós que arrombamos, né? E nossos passos vêm de longe. Então, respeito a quem veio antes é algo que está muito associado a tradições de povos do continente africano. Eu acho que é algo que a gente deveria sempre ter, lembrar, investir aqui no Brasil, mesmo que nós não queremos fazer os vínculos diretos com o África e por aí vai. Cuidados com a comunidade, né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que tudo, eu fico até... Quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, eu ouvi isso a primeira vez também dessa minha colega, essa professora keniana, canadense, que escreve sobre isso. Resiliência, autodeterminação, maternagem, e aqui maternagem não é cuidar só dos próprios filhos, mas essa experiência, essa possibilidade de cuidar mesmo, de cuidar, de nos cuidarmos, né, uns dos outros. E é tão difícil vivenciar isso quando você está sendo alvo de discriminação, alvo de violência, alvo de marcações. Né? Então, é muito difícil desenvolver essa possibilidade do afeto em relação ao outro. Eu acho que entre nós, pessoas negras, infelizmente, essa possibilidade desse cuidado, né, desse cuidado afetivo, é tão difícil, a gente está sempre brigando, né, se agredindo, é uma coisa assim, não sempre, não todos, mas é muito fácil isso acontecer, porque as nossas experiências cotidianas são sempre associadas à necessidade constante de atenção. E isso gera muito estresse. E quando as pessoas estão estressadas, elas, obviamente, são pouco afetivas. Então, essa situação do estresse vivenciado por estar numa sociedade que não nos estima, obviamente, gera estresse, e esse estresse, esse estado de atenção, ela mina a possibilidade daquele cuidado, daquele carinho, que faz tanta diferença nas relações humanas. Fortalecimento mútuo, fundamental,
autoconfiança, obviamente, todos são fundamentais. Deixa eu ver se eu consigo tirar para vocês verem, mas o que está embaixo dessa taxa é espiritualidade. Espiritualidade não é religiosidade necessariamente, espiritualidade é desenvolver essa possibilidade de acreditar e de viver pensando que além da razão existem outras dimensões. Essa racionalidade tão forte na cultura do Ocidente, existem outras dimensões e a espiritualidade é uma delas, nessa relação também com a natureza, mas não nessa perspectiva de sermos natureza porque não somos cultura, mas essa relação com a natureza na perspectiva de que, obviamente, somos todos seres da natureza, porque somos todos seres, né, como outros tantos que vivem no mesmo espaço, não sendo humanos. E a reciprocidade que é essa generosidade de oferecer ao outro aquilo que nós queremos também ter. Então, essas estratégias do feminismo negro, do meu ponto de vista, de todas as feministas que escreveram sobre isso, que defendem, são aquelas que nos permitem nos juntar, sermos solidários, trabalhar junto e caminhar junto para a construção da autoestima por meio da transformação social e da transformação dos marcos dessa civilização que foi construída e que segue sendo uma civilização que nos oprime e que nos viola de várias formas. Então, era isso que eu queria trazer. Peço mais uma vez desculpa